Voltando então para falar sobre algumas filas dos subfluxos do documento, que também penso que sejam interessantes de serem observadas com o olhar de gestão, ok? Gestão do fluxo. Eu elenquei aqui 1, 2, 3, 4 filas de alguns subfluxos do documento que me parece importante olhar. Primeira delas, ofício. O ofício, quando a gente assina e libera, ele vai para a fila de impressão, depois que imprime, ele vai para a fila de resposta. E junto com a fila, lá neste subfluxo, existe a fila aguardando decurso de prazo. Eu não sei muito bem por que existe a fila aguardando a resposta e por que existe a fila aguardando decurso de prazo. Mas, por exemplo, nós criamos uma rotina no cartório por meio da qual a gente confere se o processo de trabalho que nós estabelecemos em relação aos ofícios estejam sendo realizados de maneira correta. Por exemplo, na Sexta Vara Civil de Araraquara, todos os ofícios solicitados pelas partes, eles são elaborados e colocados à disposição da parte para que a parte promova o encaminhamento, ok? Então, ofício nenhum, a não ser aqueles ofícios solicitados pelo MP, pela Defensoria ou cuja determinação foi de ofício pelo juízo, a gente encaminha. Todos os demais, a gente publica para o advogado providenciar o encaminhamento e comprovar no processo, seguindo mais ou menos o que tem acontecido com a precatória. A realidade do processo digital é muito distinta da realidade do processo físico. O advogado não precisa vir no cartório buscar o ofício. Na maioria das vezes, o destinatário daquele ofício é o destinatário que tem e-mail. Então, tem sido absolutamente muito produtivo para o cartório intimar o advogado para promover o encaminhamento dos ofícios e comprovar no processo. A gente faz isso em 100% dos casos. Acontece do advogado da justiça gratuita pedir para que nós encaminhemos o ofício? Acontece. Quando o advogado pede, a gente acaba encaminhando, porque o nosso juiz entende que nós devemos encaminhar. Eu pondero com ele que justiça gratuita é para despesas de processo. Essa despesa não é exatamente uma despesa de processo. Não me parece que seja uma despesa stricto sensu de processo. É uma despesa acessória, obviamente relacionada ao processo, mas a parte deveria encaminhar. Mas, enfim, nós temos feito essa interpretação, obviamente, autorizados pelo juiz, e tem corrido muito bem. Como é que eu uso a fila de ofício? Aguardando resposta, que é a fila que o ofício vai logo depois de impresso entre aspas, né? Não necessariamente a gente imprime, porque a gente vai intimar o advogado. Quando o ofício está nessa fila, eu já conferi o ofício antes do juiz assinar, ou antes de liberar, porque o juiz já assinou e não deu tempo de conferir, eu também já conferi, então o expediente está ok, o expediente propriamente dito está ok, mas eu preciso saber se o escrevente fez o ato ordinatório para intimar o advogado para retirar o ofício. É nesse momento que eu faço essa conferência. E eu examino lá, este ofício é um ofício que eu preciso aguardar resposta? Então eu pego e empurro ele para a fila aguardando decurso de prazo. É um ofício que eu não preciso aguardar resposta? Por exemplo, o advogado pediu um liminar para suspender o nome no SPC, por exemplo. Ou pediu um liminar para oficiar para o banco adequar o desconto a 30% do vencimento dele. É um ofício que eu não preciso aguardar resposta. Porque o ofício vai estar à disposição do advogado, o advogado vai providenciar um encaminhamento, ele próprio, ou a parte, ou o estagiário, ou o boy, enfim. E se a resposta não vier, obviamente o advogado vai postular lá, olha, não está cumprindo a determinação. Então é um ofício que a gente não controla o prazo. Então eu removo desta fila aí. Já removo do fluxo este ofício e não controlo o prazo desse ofício. Agora imaginemos um ofício que eu preciso aguardar a resposta, porque nós pedimos uma informação, por exemplo, preciso do endereço da parte. Publico para o advogado, retirar o ofício e encaminhar, e empurro o processo para a fila aguardando recurso de prazo. O ofício anda nesta fila de maneira automática, o prazo, ele anda automática, não, eu empurro ele para a fila aguardando recurso de prazo, mas o prazo é automático, 30 dias. Então,
foi para a fila aguardando decurso de prazo. Depois de 30 dias o sistema vai apontar para mim que esse ofício não teve resposta, aí eu dou o andamento. Uma outra coisa que eu faço, que nós fazemos em relação a isso. Então, por exemplo, geralmente o interesse pela expedição do ofício do autor, é da parte. Então, nós padronizamos que o prazo para comprovar o encaminhamento do ofício é de 30 dias, aproveitando o prazo automático de 30 dias do andamento do ofício da fila aguardando a resposta para a fila aguardando decurso de prazo. Assim, eu economizo um ato que seria um ato ordinatório para intimar o advogado, economizo um ato não, eu economizo a cópia do processo para a fila aguardando decurso de prazo para o advogado, para controlar esse prazo lá na fila de prazo de processo, ao invés de controlar a fila, aí eu aproveito a fila do ofício para controlar o prazo para o advogado. Então, para ficar fácil, objetivamente, o juiz vai lá, define a expedição de ofício, a providência de encaminhamento do ofício da parte que deverá comprovar o encaminhamento em 30 dias. Ótimo. Porque antes, o que acontecia? A gente trabalha, cada um faz alguma coisa, então às vezes acontecia de cada um fazer a intimação de advogado para comprovar o encaminhamento do ofício por um prazo diferente, um fazia 5, outro fazia 10, outro fazia 15, e virou uma sexta-feira. Então nós aproveitamos esse prazo automático do sistema e padronizamos tudo em 30 dias, e aí a gente não precisa copiar o processo para a fila de prazo e controla o prazo tanto do documento quanto do advogado na fila de guardando decurso de prazo do ofício. Eu chego lá 30 dias, eu olho, tá vermelho, tá vencido, eu vou olhar o processo. O advogado já comprovou o encaminhamento do ofício dentro daqueles 30 dias. Ótimo. Então, eu publiquei hoje, eu publiquei há 10 dias atrás e ele comprovou agora. Então, de hoje até a resposta, eu vou aguardar 30 dias. Aí vem a outra coisa que a gente faz também. O prazo, aquele alerta, transição de fila, aguardando decurso de prazo, ofício, você pode manejar este prazo para adequar o prazo à sua necessidade. Então, ele andou para a fila aguardando decurso de prazo de maneira automática. Mas eu posso ir lá no menu Pendências e Prazos, pesquisar o processo, ele vai me trazer este prazo que é uma pendência, ok? Eu clico 2 vezes lá, ele vai exibir, do lado direito vai estar lá a linhazinha com o prazo, eu clico 2 vezes, do lado esquerdo ele vai exibir o dia do início, da contagem do prazo, o prazo. Eu altero aquelas datas, agora eu vou alterar a data a partir do dia que o advogado comprovou o encaminhamento do ofício, data do início aquele dia, aguardo a resposta por 30 dias e ele automaticamente altera o prazo do vencimento do ofício na fila aguardando o decurso de prazo do ofício, ok? Assista o vídeo mais uma vez para você entender, mas eu vou repetir isso agora na fila de precatória. Mandado, aguardando devolução da central, aguardando decurso de prazo. Essa aqui é importante olhar, só para aqui eu costumo verificar quanto tempo o mandado está na central de mandados. Competência para cobrar o oficial de justiça não é nossa, é da central de mandados, mas eu fico de olho porque pode acontecer dos colegas da central eventualmente deixarem passar, então eu estou sempre olhando ali e aí eu mantenho um contato com o responsável pela central de mandados, vejo se está tudo bem, se aconteceu uma vez só, não precisou acontecer de novo. Carta, isso é legal, carta, 2 filas, com os correios e aguardando o decurso de prazo. O que eu olho na fila com os correios? Eu olho o tempo que a carta está nesta fila. Porque se ela ficar nesta fila mais do que 60 dias, recomenda-se cancelar a carta e fazer outra. E, inclusive, essa recomendação é da própria SPI. Então, acompanhe lá, nesta fila com os correios, há quanto tempo a carta está lá. Até 60 dias é normal a carta ficar lá. Mais do que 60 dias, eu cancelo o AR, certifico e cancelei porque a carta está lá nesta fila há mais do que 60 dias, faço outra carta e
segue o processo. A fila aguardando decurso de prazo. Você sabe que quando a R volta positivo, ele vai para a fila aguardando decurso de prazo de maneira automática, que você nem vê. O que nós fizemos? Configuramos também nesta fila a coluna observação da fila. O que é que a gente olha nesta fila a partir da rotina do nosso cartório? Quando a citação por carta para a pessoa física não é recebida diretamente pela pessoa do destinatário, a gente retira desta fila, certifica essa situação e determinamos que a citação seja feita pessoalmente, né? O nosso magistrado não entende que a citação entregue para qualquer outra pessoa, mesmo sendo em condomínio, para a pessoa física, que não seja a própria pessoa física que recebeu, seja passível de validade. Então ele determina que façamos a citação ou por mandado ou por precatória. O que acontece? As cartas positivas vão entrando lá. Se você não olhar no momento que ela entra, você só vai verificar isso quando vencer o prazo, né? Então a gente, toda vez que entra alguma coisa lá, a gente confere. Como é que você distingue se você já conferiu ou não? Inserindo essa expressão conferido e fazendo o filtro nulo. Você vai lá na coluninha, põe faz o filtrinho nulo, significa que não tem nada escrito dentro da coluna. Se não tem nada escrito dentro da coluna, significa que você não conferiu aquele objeto naquela fila. Ao contrário, está escrito conferido, ok. Essa é uma situação que a gente olha, ok? Então, nesta fila, aguardando decurso de prazo das cartas de citação, particularmente no cível, inclusive a gente pode automatizar essa expedição de carta de citação, ela vai direto para esta fila, então é importante verificar para a carta no processo não ficar parada à toa, esperando vai vencer um prazo, cujo prazo não vai ter validade, porque a carta não foi recebida pela pessoa que deveria receber. O vídeo está ficando grande também, e cheguei na última fila que eu selecionei. Vai passar um pouquinho dos 15 minutos, mas me perdoe, é importante. Precatória, esta também é uma fila importante. Aqui eu selecionei duas filas desse subfluxo precatório, aguardando devolução da precatória e aguardando decurso de prazo. O que nós fizemos? Quando o juiz determinava que a citação fosse feita por precatória, a gente fazia ato ordinatório, como vem fazendo, para intimar o advogado para comprovar a distribuição da precatória, seja ela justiça gratuita ou não. E aconteceu de cada um de nós lá que trabalhava com isso no cartório colocar um prazo diferente, 10 dias, 15 dias, 5 dias, para o advogado comprovar a distribuição da precatória. E aí, a gente tinha que toda hora ficar certificando um prazo desnecessário ou renovando prazos desnecessários. O que nós fizemos? Nós também padronizamos. Toda vez que a gente faz precatória, nós usamos um ato ordinatório, modelo de grupo, muito bem feitinho, no qual está inserido o prazo de 30 dias para o advogado comprovar a distribuição da precatória. Porque a precatória, basicamente são precatórias de citação, 99% dos casos, e aí é interesse do advogado que tem que distribuir a precatória, então ele tem até 30 dias, quanto mais rápido ele fizer, melhor. Então a gente põe 30 dias, a gente aproveita o movimento do objeto que sai da fila de impressão para a fila aguardando devolução da precatória, esse movimento gera um prazo de 30 dias automático, então a gente não precisa, depois que o ato ordinatório para o advogado comprovar a distribuição da precatória em 30 dias, o processo ser copiado para a fila aguardando decurso de prazo do processo, para que a gente controle esse prazo do advogado, ao mesmo tempo que nós temos a precatória na fila aguardando a devolução da precatória também com 30 dias. Então a gente faz o ato ordinatório, depois que publicou o ato ordinatório, tira o processo da fila aguardando decurso de prazo, publicação, que a gente copiaria para a fila de prazo, e deixa só a precatória na fila aguardando a devolução da precatória, ok? Nesta fila também configurada a coluna observação da fila. Quando vence
o prazo da precatória de 30 dias, que é automático, o sistema vai apontar que esse prazo está vencido vermelhinho. Aí eu vou olhar, quem tiver que conferir, vai olhar essa fila, opa, venceu. Clico lá na fila F12 e vejo o processo. Esse prazo pode ser o primeiro prazo para comprovar a distribuição da precatória. Eu olho lá, esse processo, imaginemos que ele entrou na fila dia 10 de outubro e o 30 dias vai dar 25 de novembro. E a publicação saiu dia 15 de outubro. Então, ainda não deu 30 dias para o advogado comprovar a distribuição da precatória, embora lá na fila de aguardando de curso de prazo, ou melhor, lá na fila aguardando a evolução da precatória, o sistema já tem apontado que o prazo venceu. O que eu faço? Edito este prazo a partir da pendências e prazos, clico lá 2 vezes, vai mostrar os dados do prazo, eu insiro lá como dia de início a data da publicação, deixo ainda nos 30 dias, automaticamente o sistema renova o prazo de vencimento e fica lá controladinho. Mas imaginemos que o advogado já comprovou nesses 30 dias a distribuição da precatória, ok? Se ele comprovou a distribuição da precatória, e no nosso cartório nós criamos 2 rotinas. Quando ele comprova o prazo para a distribuição da precatória, a gente renova o prazo a partir da pendências e prazos, editando aquele prazo da precatória na fila aguardando devolução da precatória, editamos, inserimos como data do início a data da distribuição da precatória e colocamos 60 dias, já manipulamos aqui o prazo que era automático. Agora o processo, a precatória, vai ficar aguardando devolução da precatória por 60 dias. Então a gente aguarda 60 dias inicialmente para a precatória voltar cumprida, com exceção de São Paulo, setor unificado de cartas precatórias, que a gente aguarda 90 dias, ok? Imaginemos que passou 60 dias e a precatória não voltou. Eu vou lá, pesquiso a precatória na origem, no juízo de precado, verifico qual é a situação da precatória, ok? E insiro essa pesquisa no processo e, dependendo do caso, eu renovo de novo o prazo da precatória por mais 30 dias. Aí, como é que eu faço? Eu renovo o prazo da precatória a partir daquele dia que eu fiz a pesquisa para saber a situação da precatória no juízo de precado. Com isso, eu estabeleço uma rotina e tenho a absoluta certeza que eu conferir o ato ordinatório, intimando o advogado, conferir se a precatória foi distribuída, conferir depois da distribuição se a precatória, por que a precatória ainda não voltou, porque se ela voltou você vai remover de lá, e se por um acaso a precatória não for distribuída, eu certifico que ela não foi distribuída, renovo o prazo da precatória por mais 30 dias a partir daquele dia que eu verifiquei a precatória e faço a conclusão. Eu não removo a precatória da fila, mesmo que ela não tenha sido distribuída, até que o advogado diga o seguinte: eu não quero a precatória, ok? Porque se você remover a precatória de lá, você não insere mais a precatória lá. E aí você tem que usar aquele recurso de copiar o processo para a fila de prazo, de processo, para controlar esses prazos de distribuição, de devolução da precatória. Se ficou alguma dúvida, porque parece confuso, mas assista ao vídeo mais uma vez que você vai entender, olhando para o fluxo, vai ajudar. Qualquer coisa eu estou aqui, é só entrar em contato comigo pelo Facebook ou pelo e-mail, eu estou à disposição para ajudá-los. Penso que controlando todas essas filas desse jeito, você consegue verificar se o trabalho no cartório está sendo feito direitinho, se os objetos estão na fila de maneira correta, especialmente processos que podem estar parados em algumas filas, processo arquivado especialmente, né? Deixar processo arquivado, deixar processo que deveria estar em andamento na fila de processo arquivado porque você não confere é muito perigoso, e também porque afeta a planilha, enfim, afeta várias coisas. Até semana que vem. Até mais.